Alô você, boa noite! Seja bem-vindo ao Rede Esportes desta terça-feira. Vamos aos destaques desta edição. Você vai conhecer o Agility, uma competição que reúne o cão e o dono dele. Futebol de travinha deixou de ser apenas uma brincadeira de criança aqui no estado. Paraibanos vão participar da Copa do Mundo de Futebol de 7 em Portugal. Macaco detona o Galo no Almedão e sobe na tabela de classificação do Campeonato Paraibano. Estas e outras notícias você confere a partir de agora aqui no Rede Esportes. O Rede Esportes desta terça-feira começa falando de um esporte nada comum aqui no estado. Trata-se do Agility. Você conhece esse esporte? Não? Então vai conhecer agora. Trata-se da união entre o cão e o homem. Como o cão é o melhor amigo do homem, a coisa tinha que dar certo, não é isso? Então veja aí como foi a segunda Copa Agility disputada no último final de semana em João Pessoa. O Agility é uma competição que exige preparo físico e muito entrosamento entre o cão e seu criador. Vamos ver aqui, ó. Qualquer pessoa pode competir, qualquer cão pode competir, sem questão de raças, né? Só atendendo às idades mínimas que a Comissão Brasileira de Agility exige. No último sábado, João Pessoa sediou a segunda Copa Paraíba de Agility com a participação de 32 duplas, incluindo competidores de Pernambuco e do Ceará. É uma forma de mostrar a relação entre cão e dono, cão e homem. Porque dentro da competição, cada dupla é o quê? É um homem e um cão. E essas duplas é como se fosse um desafio para mostrar que o cão, junto do homem, ele opera milagres com relação ao que ele pode fazer. Para os cães e criadores, participar de uma Copa de Agility não significa apenas competição. Trata-se de um momento de diversão, de descontração, que empolga tanto que até depois de completar o percurso, os animais ficam querendo voltar para a pista. A gente trabalha bastante para conseguir o objetivo, que é zerar uma pista. Então, vale a pena treinar e ter bons resultados. Luísa não escondia a empolgação ao completar o percurso com os dois cães que trouxe de Recife. Luísa, o que é aquela vibração ali no final? É só empolgação mesmo ou tem um efeito didático ali com o cão? Tem. O cão também responde muito bem, ele fica contente, mas o Agility para mim é uma brincadeira. É um hobby, é uma interação com o meu cão, sabe? Onde eu estou indo competir com ele, está mostrando a nossa amizade. E tanto eu como elas, sempre elas gostam, elas adoram Agility. Quando eu termino, a comemoração é total, vem de dentro. Que maravilha de esporte, né? Não é de hoje que a medicina e esporte caminham lado a lado, né? Isso também acontece com as outras áreas da saúde, viu? E hoje eu estou aqui recebendo um dentista especializado em odontologia do esporte. Boa noite, Dias Oliveira, seja bem-vindo aí ao nosso programa. Boa noite, tudo bem? Gostaria que você começasse falando o que vem a ser a odontologia do esporte. Então, a odontologia do esporte, ela é voltada a atletas não só de alto nível, como amadores também, né? Porque assim, ao meu ver, a saúde começa pela boca. Então, muita gente vê que um dente cariado, uma infecção dentária, não vem a intervir em uma lesão, usando uma coxa, né? Que foi o caso do Alexandre Pato, né? Que foi um caso bem famoso, que ele vivia contundido, né? No Milan, foi pro Corinthians, contundiu também. Andou a Europa, né? Toda fazendo tratamento. E quando ele chegou no São Paulo, descobriram realmente que era um dentiqueiro que estava infeccionado e intervia na lesão que ele tinha na coxa. Tanto que hoje em dia ele tá bem, tanto tá até foi para fora do país. Voltou para a Europa. Voltou para a Europa. Quer dizer que a saúde bucal ela é importantíssima no rendimento do atleta. Com certeza. E quais são assim as modalidades esportivas que mais necessitam
desse acompanhamento da odontologia esportiva? Então, assim, tem umas realmente que tem um contato físico bem maior, né? Que é o caso do MMA, o jiu-jitsu. Mas, assim, hoje em dia o atleta profissional, ele tá realmente mais preocupado com a saúde bucal. Tanto que os atletas de ponta da NBA, eles usam o protetor bucal. Não é só o MMA, o UFC, esses esportes mais de contato que tem esse uso do protetor bucal. A gente, inclusive, tem umas fotos aí que ilustram bem, né? Essa parte aí, digamos assim, traumatológica do esporte, os acidentes, né, que provocam aí um monte de... Isso aí são os protetores bucais que a gente confecciona, né, para alguns atletas que a gente vê muito, né? Que a gente tem, é feito sob medida, né? Aí ele vai no consultório, a gente faz a moldagem da arcada dentária deles e é feito só para eles. Só quem vai usar esse tipo de protetor é ele. É ele, né? Muito bom. Vamos mostrar outras fotos então aí que nós temos. Temos fotos aí, inclusive, de... Olha aí. Essa aí é uma máscara, né, facial do jogador de São Paulo, que ele sofreu um trauma facial e foi confeccionado por uma doutora de São Paulo. Essa máscara facial dele para proteger a lesão que ele já tinha sofrido, né? E hoje em dia ele não joga sempre, mas durante algum tempo ele jogou com essa proteção dessa máscara facial aí. Muito bem. Vamos mostrar outras fotos aí também? Esse aí é outro protetor que a gente fez. É um outro tipo de protetor? É outro tipo de protetor, feito sob medida também. Esse é Delan Monte, atleta nosso, local, que está despontado no MMA nacional. Muito bom, muito bom. Isso aí é um jogador profissional da NBA. Que está usando o protetor bucal, né? Esse aí foi um atleta de futebol que levou uma bolada certeira na cara e com certeza o trauma foi grande aí. Foi grande, com certeza. Cristiano Ronaldo, um protetor bucal. Né? Às vezes até esses esportes que a gente pensa que não tem, mas no próprio futebol, por exemplo, uma cotovelada, uma cabeçada. Hoje em dia a gente vê muito atleta de futebol com uma cabeçada, uma cotovelada que realmente acontece. Afundamento de face. Protetor e com essa orientação. Ele não chega a evitar a pancada, lógico, né? Claro. Mas ele com certeza diminui o trauma que vai sofrer o atleta. Muito bem. Diga uma coisa, ela é basicamente preventiva, só no aspecto do acidente em si, mas também a questão do rendimento também. Com né? certeza. Ela é todo um trabalho, não é apenas da prevenção de choques, né? Então, como eu havia falado, a saúde começa pela boca. Então, se a gente tiver uma saúde bucal ruim, mal cuidada, com certeza vai intervir no rendimento do atleta. Por exemplo, um dente com infecção dentária, o atleta chega a perder 20% do rendimento dele. 20%? 20%. Isso é considerável. É bem considerável. Em alguns esportes, inclusive, que existem segundos, né? Segundos, milésimos, né? Você pode perder uma competição por conta perde bem. Aconteceu com o Neymar, né? Na Copa, acho que foi no amistoso, foi na Copa América, que ele estava com uma lesão no dentário e teve que sair, acho que nem jogou, se eu não me engano, ele não jogou por conta de uma lesão dentária. Uma lesão dentária. Uma coisa, a odontologia do esporte é uma coisa nova? Não é tão nova quanto o pessoal imagina, né? Por exemplo, na Copa de 58, na delegação médica do Brasil, já foi um dentista, mas assim, ela é especialidade nova realmente. Ano passado especialidade mesmo, é uma coisa nova. Ano passado que ela foi oficializada a especialidade odontológica. Você é muito procurado por os atletas aqui de João Pessoa? Não tanto quanto a gente gostaria, assim, porque assim, eu vejo, como eu fui atleta também, então eu vi que tem necessidade. Eu tenho muitos amigos, meus amigos em si, eles vão me procurar, né? Mas assim, a divulgação não é tão grande porque, queira ou não queira, muita gente não sabe dessa odontologia do esporte. Exatamente. Né? E esse foi um dos nossos objetivos em trazê-lo aqui, justamente para divulgar esse tipo de coisa. O nosso programa é assistido por muitos atletas, né? Que bom. Que muitos até talvez nem saibam que existe esse tipo de odontologia aí, que pode realmente favorecer demais a carreira deles e a saúde deles, né? Claro, com certeza. Que tipo de atleta mais procura você? É mais o atleta de jiu-jitsu e o atleta de MMA, realmente. Por causa dos contatos? Até por conta do protetor que a gente confecciona, né? Ah, sim. Além de ter um protetor especial que é uma coisa que você... Que eu faço. Ah, sim. Não é aquele protetor comum que você compra em qualquer... Aquele lá não. Aquele lá, o rendimento diminui muito do atleta, né? Cai da boca, a respiração
dificulta também a respiração. Então esse não, esse como é feito sob medida, então ele fica bem encaixado, é difícil até de remover da boca. Ok. Então eu queria agradecer então a sua participação aqui no nosso programa, tirando aí dúvidas, esclarecendo essa área tão interessante, né? E esperamos que você seja mais procurado. Beleza. E que graças ao seu trabalho nossos atletas possam ter um rendimento melhor e evitar acidentes. Ótimo. Obrigado a vocês pela divulgação da odontologia do esporte. Ok, gente, agora nós vamos dar uma paradinha e voltamos em seguida para falar de futebol. Continue ligado, hein? Voltamos com o segundo tempo do seu Rede Esportes. Se você gosta de futebol, certamente já deve ter brincado aí de futebol de travinha quando criança. Pois saiba que esta brincadeira está virando esporte sério. A Paraíba saiu na frente e já temos até uma federação da modalidade. Quem nunca jogou ou já viu os meninos brincando de travinha? Na rua mesmo. Só precisa de 2 sandálias ou 2 pedras e pronto. A brincadeira está armada. Mas essa é uma brincadeira de criança que está virando assunto sério. E nessa brincadeira, a Paraíba já saiu na frente. Criamos a Federação Paraibana de Futebol de Travinha exatamente para dar esse normativo, fazer valer o direito desses jovens, desses adolescentes, das crianças que praticam esse esporte, essa modalidade, e que até então não tem tanto apoio. E qual é a diferença do futebol de travinha para o convencional? Aldair explica pra gente. O futebol de travinha, ele normatizado, ele tem regras a ser cumpridas. O futebol de travinha convencional, que é aquele de peladas, que se pratica nos bairros, eles são formalizados de maneira diferente. As regras são colocadas entre eles e não existe um normativo, existe um acerto. Aqui na federação nós temos um normativo, são regras específicas que todos os times, todas as pessoas que são adeptas ao futebol de travinha irão ter que seguir a esse normativo. O futebol de travinha tem 2 tempos de 20 minutos. A quadra de jogo deve ser retangular, disputado entre 2 equipes com 5 jogadores cada. São permitidos 5 reservas. Não possui goleiro e sem limite para substituição. E olha que a modalidade já tem futuros jogadores. É bom para fazer exercício, para ficar melhor. Quando crescer, pode ser um jogador de futebol. Do futebol de travinha para o futebol de 7. Garotos paraibanos foram convocados para participar do Campeonato Mundial de Futebol de 7. A competição será disputada em Portugal e terá a participação de equipes de 50 países. Dentre elas, algumas aí bem conhecidas do torcedor, viu? Como Barcelona, Bayern de Munique, Chelsea, dentre outras. O cenário é de Copa do Mundo. Abertura, torcida, os jogadores de várias partes do planeta. São mais de 200 equipes de 50 países. E teremos paraibanos por lá. Eduardo, meio campo. Wesley, meia esquerda. João Gabriel, meio atacante. Leonardo, zagueiro. Pedro, goleiro. Todos eles foram chamados para jogar pelo Península do Rio de Janeiro. Os meninos participam aqui, jogam na escolinha do Flamengo do Altiplano e foram participar do Campeonato Brasileiro, reunindo todas as escolinhas do Flamengo no Rio de Janeiro em dezembro de 2015. E chegando lá, o time teve um bom desempenho e sagrou-se campeão da categoria Sub-11. E lá eles tinham vários olheiros e tudo, inclusive esse treinador do Península, e recebemos a grata satisfação deles terem sido convocados para integrar esse time lá no Rio. E já falam como gente grande. Que seja um campeonato muito bom, que a gente consiga ter um bom desempenho lá, porque a gente está se preparando muito bem para chegar lá e fazer um grande campeonato. Nós estamos se dedicando ao máximo para chegar lá e fazer bonito, né? Eu tô ansioso, porque é um campeonato muito importante que eu pretendo sair de lá com a vitória, o melhor resultado possível. E não esquecem de sonhos e da família. Quando eu tiver maior, seja chamado para um time profissional, uma base e conseguir fazer uma carreira. Quando eu crescer, ser jogador profissional, né, de algum clube. Mas o importante é ter dinheiro para sustentar minha família. Emoção também não faltou para Leonardo Caú quando soube da convocação.
fiquei muito disputado porque é uma oportunidade de ouro que muitos meninos querem ter, mas tem poucas oportunidades. Em João Pessoa, eles são treinados por Washington Lobo Júnior. O menino tem qualidade, certo? Além do trabalho que a gente vem fazendo, uma coisa que eu sempre falo é que o resultado é reflexo do trabalho. Os meninos têm qualidade, podem sim surpreender e fazer um bom trabalho lá. Os meninos embarcam para Portugal nessa semana e vão participar da 23ª edição do Campeonato Mundial Infantil de Futebol 7. Só para você ter uma ideia, olha só os times que estarão por lá. Bayern de Munique. Barcelona. O esforço e a dedicação dos meninos merece aplausos. Nosso e daqueles principais torcedores, seus pais. De futebol e futebol, hein? Do de 7, agora vamos para o futebol profissional. Alto Sport e 13 fecharam ontem a 8ª rodada do Campeonato Paraibano. O 13 chegou cantando de galo com novos jogadores e favoritíssimo. Mas no final da história, quem se deu bem foi o Alto Sport, viu? O alvirrubro venceu e convenceu e acabou subindo na tabela de classificação. Vamos conferir a vitória do Macaco. O Alto Sport buscava a vitória para chegar à 3ª posição do Campeonato Paraibano. O Alto Sport começou atacando. Até os 8 minutos de jogo, o Macaco Altino conseguiu chegar 2 vezes, mas faltou empenho na finalização. Aos 14 minutos, o Alto chegou na área do Galo com novo ataque. Fernando fez pênalti em Claudinei. Isaac Buiú cobrou com segurança e abriu o placar. 1-0 para o Alto Sport. O 13 tentava uma reação, mas não conseguia chegar com perigo para o Alto. Aos 37 minutos, o Galo teve a primeira chance de gol. Doda, que havia acabado de entrar, perdeu a oportunidade de empatar o jogo na cara do gol. Final de primeiro tempo, Alto Sport 1, 13, 0. No segundo tempo, o 13 começou pressionando. O Alto segurava o placar. Aos 13 minutos, depois da cobrança de escanteio, o goleiro do Alto, Henderson, fez uma defesa esquisita para impedir o gol por cobertura. O 13 tinha mais posse de bola, mas quando o Alto partia no contra-ataque, levava perigo. E foi num contra-ataque que o goleiro do Galo bateu roupa. Ítalo pegou a sobra e fez 2-0 Alto Sport. Aos 23 minutos, o goleiro do 13 mais uma vez não segurou e quase levou o terceiro. Nos acréscimos, Thiago Furlan, do 13, que entrou no segundo tempo, foi expulso por xingamento. E ficou assim, Alto Sport 2, 13, 0. O jogo de hoje funcionou como uma revanche para o Alto Sport, já que na partida de ida, lá em Campina Grande, o Macaco Altino levou uma goleada de 4-0. O placar aqui não foi esse, mas a vitória dos 2-0 em cima do Galo deixa o Alto Sport na 3ª posição do Campeonato Paraibano. Foi uma partida muito ruim da gente. A gente deixou a desejar, né? E o resultado não podia ser outro, não. O que é que faltou, Marcelo? Faltou tudo, né? O time entrou apático, entrou sem atenção na marcação, tomou um gol e não conseguiu desenvolver o futebol que a gente esperava. Eu acho que o resultado de 2-0 saiu de bom tamanho pela qualidade do adversário. A gente sabia da dificuldade que nós íamos enfrentar dentro de campo. O 13 é uma equipe forte, eu comentei isso no vestiário com os nossos atletas, que a gente não podia vacilar com os jogadores de qualidade que o 13 tem. E a aplicação tática dos jogadores hoje me surpreendeu pela entrega que eles fizeram dentro de campo. Olha, a vitória merecidíssima aí do Alto Sport, viu? Jogou muito mais do que o 13. O 13, apesar de estar aí contratando vários jogadores, não consegue engrenar, não consegue dar liga, como se fala no futebol. E o Alto Sport fez a sua melhor partida esse ano. Por acaso, né? Por coincidência, o Alto Sport estava completo, segundo o seu treinador, e pela primeira vez ele teve condições de dispor de todos os jogadores do elenco. Esse programa você poderá ver na íntegra no final da tarde de amanhã, no YouTube, no canal Ivo Marques. Bom, gente, o Rede Esportes desta terça-feira termina por aqui.
Nós estaremos de volta amanhã, logo após o programa de Abelardo Jurema. A seguir, Gerardo Rabelo. Tchau, galera!